Olá meus amigos, muito bom dia. Hoje vamos fazer mais um vídeo sobre o nosso Flamengo e espero que gostem. Logo após a vinheta, deixe seu like e faça suas inscrições também. A inscrição não paga nada, a inscrição é simplesmente para ajudar no meu canal, tá ok? Muito obrigado e saudações rubro-negras. Flamengo. Bom dia meus amigos. Como eu prometi anteriormente, nós vamos fazer um pequeno vídeo, alguns comentários, porque nós vamos ter o próximo jogo, que é o primeiro jogo da decisão do estadual do Rio de Janeiro, é o Cariocão, como nós chamamos, e temos algumas preocupações. Quando eu falo preocupação, que eu tenho, também é quase que certo que eu duvido que dos 42 milhões que nós somos de torcedores, se a turma não está preocupada. Nós estamos preocupados por causa dos resultados que tem havido ultimamente. Veja bem, nós tivemos um jogo meio complicado contra o Vasco, que não foi uma bela de uma partida. E tínhamos 13 dias para poder fazer os treinamentos, nos quais, não sei qual é o motivo, que eu sempre digo que eu não estou lá, deram 3 dias de folga. Numa situação dessa, já aconteceu anteriormente, que foi no retorno, que deram quase 60 dias de folga, que era próximo do mundial que nós iríamos disputar, e deu o que deu. Então eu vejo, na minha visão de torcedor, porque quando eu faço um vídeo, eu não faço um vídeo para empolgar, eu faço um vídeo, como eu já disse, um bate-papo entre amigos, entre torcedores. Sempre eu falo, se eu estivesse numa roda de amigos, num restaurante, em uma reunião, em casa, eu gosto de conversar, eu gosto de falar aquilo que eu vejo só. Eu não fico passando pano, como agora o pessoal falaram que é passar a flanelinha, eu não fico, eu falo aquilo que eu sinto. E não é que eu vou dizer que eu faço um vídeo que é para não agradar, eu faço um vídeo para um bate-papo numa boa, para todo mundo. É claro que muitas vezes tem pessoas de torcedor que levam para o outro lado, mas isso é natural, porque a opinião são questões de direito, cada um tem o direito à sua opinião. Eu tenho a minha opinião e se nós pegarmos os 42 milhões que nós somos, vai ter grupos, dividido em grupos que concordam com algumas coisas, outros não, que é natural isso. O que eu não concordo são com as controvérsias que existem. Por exemplo, existem pessoas, eu já falei que eu não queimo. Primeiro que eu não tenho cacife para queimar ninguém. Quem sou eu para, se eu chegar aqui e falar mal de um jornalista, ele vai morrer de rir para mim, porque quem é esse Valtão? Não é nada. Então eu não faço isso, eu não cito o nome. Eu costumo dizer aquele velho ditado dos idosos. Eu gosto de falar o milagre, mas não falo o santo, porque não interessa ficar denigrir a imagem de ninguém, não leva a nada. O nosso bate-papo é um bate-papo alegre, descontraído, com a verdade do futebol, ou melhor, com a verdade que eu vejo do futebol. Eu acho alguns absurdos que acontecem com a nossa diretoria, que, por exemplo, o presidente Landim, ele fez na campanha, ele falou que ele ia cobrar, que o Flamengo era um time de vitórias, mas não existe cobrança. O Marco Braz fez um vídeo agora, deu uma entrevista agora, e segundo eu acompanho muitos vídeos da turma, eu também gosto de ver o Fernando Gil. E ele estava virado no capacete, porque com as declarações do Marcos Braz, de apoiar o Vitor Pereira. Eu sou que nem o Fernando Gil. Eu não quero que o Flamengo perca o estadual,
nem perca a Copa do Brasil, nem a Libertadores, nem o Brasileirão. Eu não quero que perca. Eu gostaria imensamente que o Vitor Pereira acertasse de vez, né? Que agora nós vamos fazer um jogo contra o jogo do Fluminense, que nós jogássemos bem, não é vencer por acaso, como foi o caso que nós vencemos do Vasco. Não foi uma partida espetacular, que nós criamos coisas boas e que mostrou um time para valer. Não, eu gostaria que vencesse já com esquema de jogo. Agora, imaginemos o seguinte, eu penso dessa maneira. O Vitor Pereira, se eu não me engano, está no Flamengo desde janeiro, nós estamos em abril. Se não deu jeito nesse tempo todo, eu tenho o direito de não acreditar que em 13 dias, 10 dias, ele vai dar jeito. Eu não acredito. Quer dizer, eu quero que vença. Eu quero que o Flamengo vença, que não perca. Pô, vamos perder de novo do Fluminense? Não quero isso, eu quero que ganhe. Mas ganhar jogando com os seus jogadores no empenho certo nas suas posições. Porque nós estamos o time está meio bagunçado. O nosso time está uma bagunça só. Ontem eu estava assistindo até um pouco da nova seleção brasileira. Eu comparei isso com a seleção brasileira igual com o Flamengo. Um monte de jogadores bons, mas sem esquema de jogo, sem tática, só dependendo da técnica de cada um. E não adianta. Não adianta ter um monte de jogador bom se não tiver um esquema tático. Sabe? Se não treinar uma maneira de jogar que não se entenderem, porque ontem foi isso, aconteceu isso. A seleção brasileira não estava se entendendo. Infelizmente, eu assisti alguns vídeos que falaram que hoje, no momento, o Marrocos tem uma seleção melhor do que a seleção brasileira. Por quê? Porque pegou chamou um monte de jogadores e pôs para jogar, com menos de uma semana de treino. Então é interessante isso. Eu penso diferente pra caramba. Talvez eu seja muito errado, porque eu penso muito diferente. Existe uma série de reclamações sobre o X9. Pois bem, vamos lá. Eu sou do tempo do futebol e vão falar para mim, mas Faltão, o futebol mudou muito. Tá certo que mudou muito, mas futebol é futebol. Quem joga, joga. Quem não joga, não joga. As pernas de pau sempre vão existir, os craques também. Os craques, se ele entrar hoje, ele vai fazer bonito. Perna de pau pode treinar 10 meses que não consegue. Isso é natural. Então, veja bem. Eu conheci, no passado, vários times que o adversário já conhecia de cor e salteado. Um deles eu não sou torcedor do Santos, mas eu moro em Santos. Um deles era o Santos de 64, 65, 67. Todo mundo conhecia. Todo mundo sabia que era Dorval, Mengal, Coutinho, Pereira e Pepe. Todo mundo já sabia, todos os técnicos no mundo inteiro iam. Eles ganhavam. Então, esse negócio de que o técnico já conheceu a escalação e prejudicou. Mentira. Eu já disse no outro vídeo meu que em 5 minutos os dois técnicos conhecem os dois times. Então, o que vale não é o conhecer ou não conhecer, ou saber quem são o time do adversário, é saber jogar, é ter um esquema de jogo. Porque um bom técnico, o que ele tem? Ele põe o time dele, vamos supor que ele já está conhecendo o adversário, sabe quem é o adversário. Então ele já vai montar um time para desfazer a formação tática do técnico adversário, não é assim? Então, aí o que faz o técnico adversário? Modifica. Porque não pode ter uma saída, só tem que ter um plano B. Precisa ter todo técnico precisa ter um plano B, porque o adversário, como eu disse, em 5 minutos já conhece como está sendo jogado, ele vai montar um esquema para se defender e para vencer esse time que vem para cima dele, ou se defende, ou depende do que foi treinado. E o técnico, ele tem de saber sair-se disso. Se ele não souber sair-se disso, ele não está empenhado
como deveria. Eu digo o seguinte, nada contra o Vitor Pereira. Sempre eu digo que eu não sou contra. Enquanto ele for técnico do Flamengo, ele está com essa camisa aqui, ele é técnico do Flamengo. Eu vou torcer a favor, não vou torcer contra. Mas a gente não vê nada. A gente não vê um horizonte. Eu não vejo. Eu gostaria o seguinte, eu tenho meu vídeo, que é um vídeo simples. Aquele que achar que tem certeza que nós, quando formos jogar com o Fluminense, que nós vamos jogar uma tremenda partida, tá? Não igual 2019, mas uma partida boa, com jogadores dentro de suas funções, né, bem treinado, e que vamos abafar o Fluminense. Se alguém tiver essa certeza, pode falar. Eu não tenho. Eu tenho certeza que eu vou sentar para assistir o jogo e vou ficar com a pulga atrás da orelha. Preocupado, porque eu não sei como é que é. Porque já várias vezes que vocês, os torcedores que são assíduos assistir jogo do Flamengo, vai concordar comigo. Várias vezes que nós tivemos tempo para treinar, foi decepção. Tomara que não, eu bato na madeira, tomara que não, tomara que a gente consiga acertar. Outra coisa, agora chegou a moda das contratações. Toda hora é contratação, a gente não vê nada, a gente não vê. O que fizeram, o que ele fez? Pegou aquele menino, Matheus Gonçalves, jogou para o Sub-20, desceu ele. Tem uma contratação que todos nós estamos pedindo, e eu até concordo que é muito difícil pela maneira de como vai ser convidado a ser contratado. A substituição do De Arrascaeta é a substituição mais difícil que tem por duas razões. Primeiro, que você encontrar um jogador que tem a competência quase que igual ao De Arrascaeta, porque quando ele precisar ser substituído, que desempenhe a altura. Isso é uma razão. A segunda razão será que esse jogador que tem a capacidade de substituir o De Arrascaeta vai concordar em ser contratado para ser reserva dele? Essa é complicada, porque se eu sou um jogador bom, a altura de substituir um tremendo de um craque que é o De Arrascaeta, e a proposta vem para mim é a seguinte: nós vamos te contratar para você ser reserva dele. Eu não quero. Eu falo, não, eu não quero, eu também sou estrela. Então, é uma substituição que tem de ser bem pensada. Essa eu concordo. Mas do restante, e os nossos alas? Nós não temos. As contratações que o Flamengo fez até agora não foram boas, não deram resultado. Por quê? Eu sempre digo o seguinte: aquele que faz a contratação, aquele que é responsável para trazer os jogadores para o clube, tem de ver duas coisas: a capacidade do jogador, e se esse jogador tem a característica de se adequar ao time do Flamengo. Porque não adianta, às vezes é um craque, joga muita bola, chega no Flamengo e não corresponde. Nós temos aí alguns deles. Chegaram aqui, lá fora era bom. E chegava aqui não funcionava. Por quê? Não vai se adequar ao Flamengo. Então, aquele que faz as contratações, não basta simplesmente ter o dinheiro. Não é assim. É preciso conhecer. A pessoa que vai à feira comprar uma fruta, ela tem o dinheiro para comprar a fruta. Mas ela tem de conhecer aquilo que ela está comprando. Porque aquele que está vendendo vai dizer que é bom. Essa fruta é boa, é ótima, é de primeira qualidade. Mas aquele que conhece, ele sabe verificar, palpando a fruta, ele já sabe se a fruta é boa, então ele vai comprar uma fruta boa, ele não vai comprar gato por lebre. O Flamengo tem comprado gato por lebre, sempre. Nós estamos trazendo jogadores, que eu não vou dizer que não saibam jogar, mas não estão se adequando ao time do Flamengo. Que nem agora o Marco falou, Marcos Braz, que precisa jogadores de acordo com o que o técnico está pedindo. Pedindo o quê? Ainda não arrumou nada, nem com aqueles que estão aqui. Eu não vi nada até agora. Ele precisa ter o quê? A confiança
de todos que ele está fazendo um bom trabalho. Eu não posso dizer que ele é um pé rapado, que ele não entende nada, eu não posso dizer nada, eu só posso dizer uma coisa: cadê o resultado? Não tem resultado. Se não tem resultado, continuo dizendo que tem alguma coisa errada. Então, para eu exigir alguma coisa, eu preciso mostrar minha capacidade e meu conhecimento. Eu já falei várias vezes que um jogador ou qualquer um outro profissional só respeita aquele que é o chefe dele quando ele percebe que o chefe conhece muito. Se o chefe não conhecer, ele não respeita. Pode ter certeza que não. Isso aí é experiência de vida. Se o técnico não conhecer o futebol, como para que o jogador possa respeitá-lo, não tem respeito. Não adianta que não tem. E outra coisa, precisa ter uma capacidade, uma competência muito grande, precisa ter muita afinidade para saber fazer com que os jogadores entendam suas táticas que ele vai criar. E eu sempre falo e muitos youtubers, muitos repórteres têm falado também a mesma coisa. O bom técnico é aquele que pega os jogadores e coloca os jogadores dentro de suas características. Ele vai produzir 100%. Se eu quiser pegar um lateral direito e jogar para a lateral esquerda, PT, saudações, não vai dar mais nada. Então, essas invenções, essas adaptações, só é possível em que sentido? Vamos supor uma partida trágica, onde, um exemplo, lateral direito, o lateral direito que é o titular está machucado. Então ele é obrigado a escalar o lateral direito, que é o reserva. E vamos supor que por uma fatalidade o titular, o reserva do titular também se machuque no jogo. Aí é até admissível que ele pegue um jogador que está no banco e fale para ele: olha, é uma emergência, nós não temos ninguém, dá uma força ali, vê o que você pode fazer ali. É assim. Se não for dessa maneira, não tem jeito. Bom, mas a gente também não está aqui para falar só coisa ruim, não, notícias más. Nós precisamos ver uma coisa boa. O Bruno Henrique voltou a treinar com bola, está indo bem. É claro que eu não estou lá dentro, sempre eu digo, não acompanho o treino. Eles estão no Rio de Janeiro, eu moro em Santos, mas ele está treinando com bola. Vai jogar contra o Fluminense? Não posso dizer nada. Eu não posso dizer. Eu não sei, porque quem tem de saber são os médicos, né, o departamento técnico, que sabe se ele já está apto, se ele precisa mais tempo. Uma notícia meio chata é que o de Arrascaeta não vem treinando, e também o Gabigol. Os dois não vêm treinando. Eu não sei também qual é a razão. Diz que o Gabigol é uma questão de fortalecimento físico, para ele se fortalecer. Eu acho que fortalecer não precisa não, porque ele fisicamente ele está bem. Porque ele está meio atrapalhado até com esse esquema que colocaram ele para ficar lá atrás dando o carrinho, como se ele fosse um zagueiro, entendeu? E outra coisa que eu também não aceito de maneira nenhuma, eu não aceito, mas quem vai me escutar? Ninguém. Eu não aceito 3 zagueiros, não precisa. Para mim não precisa jogar com jogadores que tenham aquela garra de jogar para frente, imprensar o time lá para não deixar o time pensar. É isso que precisa. Se fizer assim, nós vamos bem. Agora, o que a gente interessa saber é o seguinte: nós já falamos que não existe cobrança da diretoria, não teve boas contratações. Nós estamos para mais uma semana de treino para jogar contra o Fluminense. A única preocupação maior minha é que, veja bem, é uma piada, mas sábado é 1º de abril, é o dia da mentira. Tomara a Deus que não seja também, o Flamengo não faça o jogo da mentira e não nos engane mais uma vez, e mais uma partida, e mais uma decisão.
Eu espero que tenham gostado do nosso bate-papo e deixe seus comentários, inscreva-se no canal. Dá uma força, eu não vou chegar lá em cima, mas é importante esse bate-papo que a gente tem. Com o meu vídeo eu fico com a maior satisfação em conversar com o nosso batalhão de torcedores, milhões que eu não conheço, mas que têm o mesmo pensamento que eu. Qual é o meu pensamento? Flamengo sempre. Flamengo sempre. E vamos vencer, vamos ganhar, vamos lutar. E que Deus ajude o Vitor Pereira, que ele acerte, porque não é muito interessante esse negócio de troca técnico, vem técnico, troca técnico, vem técnico, aí tem que dar tempo, e os campeonatos vão passando e nós vamos perdendo. Então, tomara, Vitor Pereira, mais um voto de confiança, que você acerte e que o nosso time, no sábado, não seja não o jogo da mentira, tá bom? Um abraço a todos e saudações rubro-negras.